Já se perguntou como seria acordar numa manhã e perceber que sua vida inteira foi construída sobre mentiras que você mesma aceitou acreditar? Consegue imaginar o que é olhar para seus cabelos grisalhos no espelho e finalmente enxergar a menina de 17 anos que um dia você foi hipnotizada por promessas vazias? Tenho 78 anos agora. O tempo desenhou mais que rugas em minha pele, esculpiu sabedoria em minha alma. Mas a verdade é que precisei de décadas para realmente entender o que aconteceu comigo naquele inverno de 1964, quando troquei meu sobrenome Silva pelo imponente Albuquerque Mendonça. O frio lá fora me faz lembrar daquela noite quando conheci Vicente. Eu esfregava as mãos para me aquecer na praça da igreja em Petrópolis, vestida com meu melhor vestido de algodão florido, sentindo-me uma princesa na quermesse anual da cidade. Mamãe tinha feito cachinhos em meu cabelo e o perfume de lavanda que ganhei de aniversário me dava a sensação de ser mais mulher que menina. "Você está com frio", disse aquela voz grave enquanto um casaco pesado cobria meus ombros. Não era uma pergunta, era uma constatação, a primeira entre centenas que ele faria sobre mim nos anos seguintes, como se pudesse ler minha alma melhor do que eu mesma. Vicente Albuquerque Mendonça, dono da maior fábrica de tecidos da região, recém-divorciado, 39 anos. O homem que todos cumprimentavam com respeito exagerado quando passava. E ele estava ali, olhando para mim, a filha da costureira, com olhos que pareciam realmente me ver quando nem eu mesma sabia quem era. "Maria Cecília", ele pronunciou meu nome como quem degusta uma sobremesa fina. Seus olhos têm a cor exata do céu antes da tempestade. Em 3 semanas, ele já tinha convencido meus pais que eu seria a mulher mais invejada da cidade. Em 2 meses, eu usava uma aliança que pesava em meu dedo ainda infantil. Em 6 meses, eu já não reconhecia a menina que um dia sonhou em ser professora. Quem poderia culpar meus pais? Papai, com seu salário de carteiro, via naquele casamento a garantia de que sua filha jamais passaria as dificuldades que eles passaram. Mamãe, com as mãos calejadas de tanto costurar para os outros, imaginava meus dedos eternamente macios, protegidos por joias caras. Quem poderia me culpar? Eu, Maria Cecília, que nunca tinha saído de Petrópolis, sendo prometida uma vida de viagens, vestidos de seda e segurança. Segurança. Que palavra enganosa pode ser quando confundida com uma prisão de luxo? O que ninguém me disse, o que eu mesma não conseguia ver, era que cada presente vinha com um preço invisível. Que cada elogio plantava uma semente de dependência. Que cada demonstração pública de afeto escondia humilhações privadas. E o mais perigoso, que o amor, quando usado como arma, pode fazer você duvidar de sua própria existência. "Você é uma joia rara que precisa ser lapidada", Vicente me disse no dia do nosso casamento. "Eu vou transformar você em uma mulher que o mundo inteiro vai admirar." Se ao menos eu soubesse que lapidar significava quebrar, remodelar e apagar tudo o que eu era. Se ao menos alguém tivesse me explicado que um narcisista não ama, ele possui. Antes de Vicente, meu mundo era pequeno, mas completamente meu. Cresci numa casa modesta no bairro Alto da Serra, com cheiro de pão caseiro e risadas nas tardes de domingo. Papai, seu Antônio, trabalhava nos Correios há 30 anos e conhecia cada habitante pelo nome. Mamãe, Dona Josefina, costurava para as madames da cidade e, sem perceber, me ensinou que mãos trabalhadoras têm uma dignidade que dinheiro nenhum compra. Éramos pobres pelos padrões dos outros, mas nunca nos faltou o essencial. Eu estudava no colégio estadual, sonhava em ser professora e adorava recitar poemas na frente do espelho rachado do nosso banheiro. Minha melhor amiga, Teresa, morava na casa ao lado e planejávamos envelhecer juntas, dando aulas na mesma escola. Aos domingos, cantávamos no coral da igreja e no verão trabalhávamos vendendo sorvetes para juntar dinheiro para a faculdade. Nossa casa tinha apenas 5 cômodos, mas as janelas se abriam para uma vista do vale que nem os ricos podiam comprar.
Da minha janela simples, eu observava a cidade acordar enquanto escrevia em meu diário de capa azul, aquele mesmo que Vicente queimaria anos depois por conter devaneios tolos de uma menina que precisava crescer. Papai sempre dizia: Cecília, estude, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ele não sabia como um marido controlador poderia tirar até isso, impedindo livros, amizades, ideias. Aos 17 anos, eu era uma mistura curiosa de ingenuidade e determinação. Tinha terminado o ginásio com as melhores notas e já dava aulas particulares para crianças mais novas. Economizava cada centavo para comprar livros. Lia tudo o que caía em minhas mãos, de romances proibidos escondidos debaixo do colchão a recortes de jornais sobre lugares distantes que eu sonhava conhecer. Eu era magra, de cabelos castanhos longos até a cintura e tinha um sorriso que papai dizia iluminar até os dias de chuva. Minhas amigas diziam que eu era bonita, mas eu me achava comum demais. Talvez por isso o interesse de Vicente tenha me parecido tão extraordinário. Como poderia um homem daquele mundo olhar para alguém como eu? Naquela época, meninas como eu tinham poucas opções. Casar bem era considerado a maior conquista possível para uma moça de família humilde. Estudar era um luxo para quem não precisava trabalhar. E ainda que meus pais me incentivassem mais que a maioria, havia limites para o que eles podiam imaginar para meu futuro. Quando recebi a bolsa parcial para estudar magistério em Niterói, foi o momento mais feliz e mais triste da minha vida até então. Feliz pela oportunidade, triste por saber que nem com 2 empregos papai conseguiria pagar a outra metade. Foi exatamente nessa semana de sonho despedaçado que Vicente apareceu na quermesse, como se o destino o tivesse enviado precisamente no momento em que eu estava mais vulnerável. Ele perguntou sobre meus sonhos naquela primeira noite. Escutou com atenção genuína quando falei sobre querer ser professora. Uma mente brilhante como a sua merece todas as oportunidades, disse ele, com aqueles olhos verdes que pareciam enxergar algo especial em mim. Uma semana depois, entregou um envelope ao meu pai. Dentro, o valor exato para completar minha bolsa de estudos. Um investimento no futuro, ele chamou. Papai, normalmente orgulhoso demais para aceitar caridade, viu naquele gesto a prova de que Vicente era um homem de caráter excepcional. Como eu poderia saber que aquela ajuda financeira seria mencionada por anos a fio, sempre que eu questionasse qualquer decisão dele? Como poderia imaginar que aquele investimento seria a primeira corrente invisível a me prender? Você tinha tão pouco antes de mim. Ele me lembraria constantemente. Eu te dei asas, Cecília. Sem mim, você ainda estaria naquela casinha apertada, sonhando com uma vida que nunca teria. E eu, que cresci acreditando na bondade das pessoas, aceitei sua versão da minha própria história. Comecei a ver meu passado simples como ele o pintava. Triste, limitado, inadequado. Aos poucos, esqueci do calor das risadas na cozinha pequena, do orgulho nos olhos do meu pai quando eu tirava boas notas, da liberdade de ser exatamente quem eu era, sem medo de desapontar ninguém. O casamento foi em maio de 1964. A igreja de São Pedro de Alcântara estava decorada com lírios brancos e orquídeas raras, importadas da Colômbia. Meu vestido custou mais do que papai ganhava em um ano inteiro. 300 convidados, a maioria desconhecidos para mim, sócios, políticos, famílias tradicionais da região. Da minha parte, apenas 20 pessoas, família próxima e alguns amigos de infância que pareciam deslocados naquele ambiente refinado. Você está divina, sussurrou Vicente antes de entrarmos na recepção. Mas lembre-se do que conversamos sobre seu jeito de falar. Nada de gírias ou expressões populares. Você é uma Albuquerque Mendonça agora. Foi o primeiro aviso do que estava por vir. A sistemática reconstrução de quem eu era. Mas naquela noite, embriagada pelo champanhe francês e pelos olhares invejosos das outras moças, eu me senti especial, escolhida.
Naquele momento, ainda não compreendia que havia sido selecionada não por quem eu era, mas pelo que poderia me tornar nas mãos dele. Nossa lua de mel na Europa foi um deslumbramento para meus olhos inexperientes. Paris, Roma, Madrid. Cada cidade uma nova descoberta. Vicente sabia de tudo, falava vários idiomas, escolhia os melhores restaurantes e explicava cada obra de arte com a autoridade de um professor universitário. Viu como o mundo é maior do que aquela cidadezinha onde você vivia? Ele perguntava, enquanto eu absorvia cada detalhe como uma esponja sedenta. Durante o dia, eu era a aluna deslumbrada. À noite, a esposa que ainda não entendia completamente seu papel. Foi na nossa segunda semana de casados, em um hotel em Florença, que Vicente mostrou outra face